Olá, seja bem-vindo à minha casa e obrigado por estar aqui me deixando entrar na tua também. Hoje a gente vai falar sobre Aristóteles e ainda a política para esse autor clássico grego. A gente vai perceber que, diferente de Platão, Aristóteles, apesar de ter estudado com Platão e ter sido discípulo dele, ele tem ideias bem distantes, bem diferentes. Aristóteles, ele chegou a dar aula para o Alexandre o Grande, imperador do Império Romano, e ele tinha opiniões políticas bem diferentes, diferentes de Sócrates e diferente de Platão. Ele coloca na sua Ética das Virtudes a principal forma de agir humano, e além disso, ele coloca o homem como totalmente capaz de ser justo, de ser bom, e para isso, na ética dele, ele fala sobre o meio termo. Então, o prudente, aquele homem virtuoso, ele sempre está no meio termo entre dois vícios, entre aquele que bebe demais e aquele que não bebe nada. O homem prudente é aquele que experimenta, aquele homem que é extremamente valentão, diferente daquele que é extremamente medroso. O homem virtuoso, ele está no meio termo, ele pratica ações e ele mede as suas ações. Eu vou compartilhar minha tela contigo para te ver um pouco desse mapa mental que eu preparei para a nossa aula de hoje. Não esquece que, se tu quiser, pode acelerar esse vídeo se tu achar que eu estou falando muito devagar, ou pode também pegar e abrir aí no teu computador também esse mapa mental que está disponível aqui embaixo. Então, para o Aristóteles, a gente precisa entender que o homem é um animal político. Não se tem como pensar a existência humana sem a política, porque o homem nasceu predestinado para viver em sociedade, em comunidade, porque é aqui, em comunidade, em sociedade, que ele se realiza, que ele alcança o florescimento ou ainda a felicidade, que é chamado um nome grego chamado eudaimonia. Quando vocês estudarem a ética das virtudes, vocês verão falar muito sobre esse termo, e hoje a ética da virtude ela vem sendo muito estudada na contemporaneidade. O Aristóteles, ele fala sobre o conceito de amizade, que é filia, né? Olha, pensa, o hemofílico, ele é aquela pessoa em que as células sanguíneas, hemo, estão separadas. O hemofílico é aquele que perde o sangue. Então, filia sempre é amizade. Filosofia é amor ou amizade ao saber. Então, a amizade na política significa que a política é a arte de viver em comunidade. E dentro dessa comunidade, justo é se apoderar do que me cabe e distribuir aquilo que é devido a cada um. Ou seja, entra de novo a questão do meio termo, de não ser seguro o suficiente para manter tudo para mim e não ser também generoso demais para distribuir tudo a todos. Aqui a gente entra muito fortemente a noção de cidadania, porque apenas os cidadãos poderiam encontrar esse florescimento, segundo Aristóteles. Ele também fala que algumas pessoas têm a alma imprecisa, a alma pouco desenvolvida, mas o cidadão, ele pode ser treinado para que se torne virtuoso desde o seu nascimento. E quem são esses cidadãos? Homens, então mulheres não estavam incluídas, livres, escravos não estavam incluídos, adultos, porque as crianças ainda tinham um tipo de alma frágil e incompleta, gregos, ou seja, estrangeiros não entram como cidadãos, e donos de escravos. Aqui a gente entra numa questão que eu acho muito, muito interessante, que é a cidadania. Ela era sempre relacionada à capacidade de ter ócio.
E eu li recentemente um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que fala que a nossa sociedade moderna, ela está, ou melhor, contemporânea, ela está totalmente dispersa do ócio. A gente vem falando muito sobre o produtivismo, produzir, 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 e esquecemos de parar. Aqui na Grécia, o ócio é extremamente importante porque a gente chama de criatividade, a arte de estar num debate, de estar no convívio com o outro, ou seja, o ócio produtivo ou criativo, faz com que a gente gere boas leis, a gente tenha boas ideias, a gente consiga analisar o que está acontecendo no nosso planeta e ter clareza a respeito disso. Para isso, é preciso a pausa. Por isso que a sociedade grega ela é tão diferente da nossa sociedade atual. E aqui a gente entra, então, na teoria das virtudes, que é a ética para Aristóteles. E ele diz que a finalidade da vida humana é a felicidade, ou ainda o florescimento. E chegamos a ela por meio do desenvolvimento das virtudes morais. Quais são essas virtudes? A temperança, a prudência, a coragem, e assim por diante. Ele, no livro Ética Nicômaco, ele fala sobre todas as virtudes e também sobre os dois vícios extremos, o vício da falta e o vício do excesso. Mas, nesse momento, somente saber que o Aristóteles fala sobre a ética das virtudes e fala sobre a felicidade ou o florescimento, ou ainda, anotem, eudaimonia, que é o conceito de felicidade, já é o suficiente. E aí, agora a gente pode perceber e pode falar um pouco sobre as formas de governo para o Aristóteles. Aristóteles foi um grande enciclopedista, ele falou sobre a biologia, ele falou sobre a lógica, sobre as leis, sobre a política, sobre a ética, basicamente sobre tudo. Ele falou sobre a linguagem, e ele analisa de uma forma muito lógica diversas constituições, praticamente todas as constituições mais próximas ali à Grécia, ele chegou a analisar. E ele dividiu essas constituições primeiro por uma questão numérica. E ele afirma que não existe forma de governo boa ou ruim, depende muito do conceito de sociedade que se tem, e aí as formas de governo vão estar novamente sendo colocadas para ser boa, para trazer esta felicidade para toda a população. Aqui é importante perceber que o Aristóteles ele não gosta de definir nada, ele gosta de deixar em suspenso, ele gosta de dizer que tudo varia, e essa variação é o que faz mais precioso a noção de sociedade, porque assim como para Roma, o império, a monarquia, né, imperialista, funcionou, para Atenas, a democracia era a melhor forma de governo. Então ele fala que a monarquia é o governo de um, a aristocracia é o governo de alguns, e a politeia é o governo de muitos. Politeia, tu entende aqui como a democracia constitucional da Grécia, onde os cidadãos votavam e tinham direito de falar livremente dentro das assembleias. É importante perceber também que o Aristóteles fala sobre algumas formas de governo de governantes que visam o seu próprio interesse. São essas: a tirania, que é o governo de um, que está amando dele mesmo, visando o interesse pessoal, a oligarquia, que é o governo dos ricos, que estão visando o seu alto interesse, ou seja, acumular mais riqueza e oprimir os que são mais pobres, e a democracia, que para ele é o governo do povo, e esse povo, novamente, ele, por ter menos conhecimento, por ser menos virtuoso e com certeza mais variado, ele vai vir a também oprimir os sábios, oprimir os ricos, oprimir outras
pensamentos discrepantes, diferentes do dele. Politeia, para Aristóteles, é a democracia constitucional, ou seja, a democracia grega, o governo dos cidadãos, que foram então preparados para gerir pelo bem de todos. E aqui, quem são os cidadãos? São os homens prudentes, os homens virtuosos, os homens que estudaram e têm o compromisso em garantir este bem-estar, esta felicidade para todos, porque o fim, a finalidade da nossa vida, para Aristóteles, é a felicidade e não outra coisa qualquer. Felicidade, novamente, também encontrada nos textos como florescimento. Acredito que com esse conteúdo que eu passei para vocês aqui, vocês já conseguem acertar diversas questões do Enem relativas a Aristóteles. Espero que tu tenha gostado dessa aula. Se quiser, pode deixar um comentário no YouTube ou pode entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. A partir de agora, eu vou deixar aqui uma série de questões sobre Platão e Aristóteles, que vai ser a nossa tarefa dessa etapa. Um beijo e até o nosso próximo módulo.